Paz, Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre Deus nos tem dado tudo. E vamos usar 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrade a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tornar parte na sua própria glória e bondade. Sabe quando nós paramos para entender que Deus tem nos dado tudo, o poder de Deus, e nós paramos para meditar, tentar trazer isto para os nossos dias atuais, nós entendemos quão grande Deus é, nós entendemos quão grande é o poder do Senhor. Um exemplo é os desertos e as provações que passamos na nossa vida, onde achamos que Deus nos desamparou, onde achamos que estamos sozinhos, mas Deus nos provém de tudo. E eu acho interessante que uma vez eu ouvi a frase que dizia o seguinte: o deserto não é lugar de crente morrer. É apenas a escola de Deus ensinando você como viver na dependência dele. E eu parando para meditar nessas palavras assim, e a gente entende que por mais que estejamos no deserto, Deus tem nos suprido tudo quanto precisamos para viver uma vida que agrade a Ele. Sabe, nós somos tão apegados àqueles termos aí, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que esse todas as coisas não é só a questão financeira, a questão do conforto, isso vai além. Essa questão de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer o seguinte, olha, todas as coisas você está numa aprovação, mas dentro dessa aprovação tem uma coisa para você enxergar. Abra bem os olhos e procure entender o que Deus quer te ensinar através dessa aprovação. Você não vai morrer nesse deserto, que é uma prova que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não na questão do conforto, mas na questão de que nós não morremos, mas nós nos aperfeiçoamos nas provações. Temos o exemplo de José. José foi vendido como escravo, virou um administrador da casa de Potifar, até aí beleza. Depois foi preso. Quer dizer, ele saiu ele tinha dinheiro. Ele administrava as coisas de Potifar. Se ele administrava as coisas de Potifar, ele tinha uma certa quantia de dinheiro relativa. Mas do nada, do dia para a noite, José se depara na prisão. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o seguinte, ó, por mais que José tivesse lá, José tivesse preso, Deus ainda estava com ele. Deus ainda tinha dado tudo quando ele precisava para fazer que José vivesse uma vida conforme a vontade de Deus. Sabe, às vezes nós achamos que porque estamos num deserto, o deserto quer dizer que Deus nos abandonou, Deus nos esqueceu. Muito pelo contrário. O deserto, quando estamos no deserto, significa que Deus não nos ama tanto, que Ele está nos provando. Uma vez eu ouvi a seguinte frase: como você sabe se algo é bom? Você precisa primeiro prová-lo. Eu não falo de tentação. Tentação não sobreviu nada sobre nós que não fosse humano. Deus não é tentado e a ninguém tenta. A Bíblia, quando diz isso, ela diz: ó, Deus não pode tentar ninguém. Deus prova. Deus prova que somos capazes. E se ainda não somos capazes, o poder dele vai nos aperfeiçoar. Tentação é coisa humana. Provação é coisa de Deus. Quer uma prova? Quem nunca foi tentado, sei lá. Vou dar um exemplo curto. Quando a mãe disse: ó, não saia de casa hoje. Quem nunca tentou sair escondido? Quem nunca tentou sair assim, né? Mas provação já é outra coisa. Provação é, por exemplo, tô passando por um caos, passando por um deserto. E nisso que eu tô já desistindo, Deus vem, me ergue, me levanta, me capacita e diz: ó, Deus chama, Deus levanta, Deus capacita. Agora você também precisa seguir a ordem do mestre. E quando nós entendemos tudo isso, que temos que seguir a ordem do mestre, de não parar, de sempre seguir em frente, que no futuro teremos um testemunho para contar, vai além do que nós pensamos. Porque às vezes nós pensamos o seguinte, que todas as coisas, quando Deus dá todas as coisas, nós achamos que é só a questão financeira, que é só algumas questões. Mas José lá no Egito, José, podemos ver que em todo cenário bíblico que a Bíblia retrata, menos quando ele estava no Irmão, mas quando ele chega no Egito, tudo quanto a Bíblia fala do Egito, mostra José administrando. Quer ver? Quando José estava na casa de Potifar, ele estava administrando. Quando José estava na prisão, o carcereiro deixou José administrar e ficar tomando conta dos presos. Quando José vira governador do Egito, ele estava administrando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o amar a Deus não é só dizer eu amo a Deus, eu gosto, eu sou cristão. Não. Amar a Deus significa viver debaixo da tutela e proteção e autoridade de Deus. Quando nós entendemos isso, vai além. E quando entendemos que Deus nos tem dado
tudo quanto precisamos para viver uma vida agradável a Ele, porque nós não vivemos. Sabe, uma vez eu estava lendo na Bíblia, a Bíblia diz, olha, quando vem tentação, quando vem provação, Deus tem o escape é Ele. E quando eu parei para meditar, que a Bíblia dizia, Deus é o escape. E eu parei para pensar, Ele dá um escape, certo? Deus dá um escape, Deus dá um escape. E eu tentando encaixar no meu dia a dia, eu disse, caramba, já sei. Quem nunca se deparou com a situação que quer assistir um filme, uma série, uma animação, alguma coisa assim, e que naquela animação às vezes fala de Deus e fala de algo que vai de contra a palavra do Senhor. E às vezes nós queríamos tanto assistir aquele filme, às vezes por pressão do contexto geral de amizade que vivem falando daquele filme, daquela série. Mas Deus fala no seu coração dizendo, olha, não assiste não, que não é bom para você. E quando Deus diz, olha, eu dou o escape, e o escape que Ele tá dando é Ele mesmo. Quando nós paramos para entender que o escape é dobrar os nossos joelhos, orar e dizer, Pai, olha, eu não tô aguentando, mas eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, vem ser mais abundante em mim, Pai, onde a graça, onde o pecado abundou, a tua graça superabundou. E sabe, uma vez eu tenho uma música bem famosa que diz: tente lembrar quantas vezes Jesus já te abandonou. Tente lembrar quantas vezes ele já te deixou. E eu parei para observar isso. Eu disse: caramba, é verdade. Quantas vezes Deus já me abandonou? Nenhuma. Quantas vezes ele já me levantou? Inúmeras. E quando nós vamos seguindo todo esse segunda Pedro é um livro pequeno. Se você tiver a oportunidade de ler, creio eu que se você já tiver o hábito da leitura, você consegue terminar dentro de 1 hora, 40 minutos. Mas no versículo seguinte diz, ó, no 4: desse modo, ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para nós, para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade juntem ao conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. E a essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor. Quando nós lemos esse texto, nós entendemos a, o conceito de corpo de Cristo, o conceito de amizade. Sabe, uma vez um jovem da minha igreja, ele disse o seguinte, olha, a gente tem que ser mais unido. Ele disse, a gente tem que ser mais junto. Porque os discípulos falaram tanto de empatia, a gente tem que ser mais empático. E quando eu leio aqui, ó, a amizade cristã, ele tá falando, ó, boas amizades, amizade cristã é a amizade que você sabe que são pessoas boas, cercadas pelo Senhor. Aquelas pessoas que você sabe que é uma pessoa que você pode contar, uma pessoa que é serva do Senhor realmente. Sabe, às vezes nós hoje em dia queremos escolher amigos só por quesitos assim que Deus diz que não é para levarmos em consideração. Às vezes escolhemos um amigo que às vezes bebe, rouba, fuma. Eu não tô dizendo que você tem que ir para longe, excluir aquele amigo, não. Você tem que tentar salvá-lo, como o próprio Pedro escreveu. Oh, vocês são sacerdócio real, povo escolhido e adquirido para trazer pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, da qual vocês já foram resgatados. Quando nós entendemos que temos que resgatar essas pessoas, é algo maravilhoso, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz lá em Salmos: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está dizendo, bem-aventurado aquele que não anda no convívio de escarnecer, no convívio de pecar. Agora, o que anda no caminho reto, que medita na lei do Senhor de dia e de noite, este é bem-aventurado. Quando nós entendemos isso, irmãos, é algo maravilhoso. É algo que nós aí, com certeza, vemos a graça de Deus superabundando em nós. Quando nós entendemos que os nossos amigos é o que vão, o nosso conceito assim de amizades, ou quem vivemos, com quem vivemos, vai nos dizer como vamos agir. Muitos dizem, ah não, eu tenho amigos, mas eu não sou influenciado. Não, nós somos influenciados. Você acha que o pecado de Eva era praticamente um ser perfeito, ainda não tinha conhecido nada. Mas quando a serpente vai e fala, a serpente a qual ela nunca tinha visto falar, a serpente vai e fala, diz, oh, Eva, esse fruto é bom. E ela foi persuadida. Você acha que você não pode ser persuadido pelos seus inimigos? Você acha que você é melhor do que alguém? Nós temos que entender que somos fracos, por isso que devemos escolher
as nossas amizades. E quando diz aqui, ó, juntem o conhecimento ao domínio próprio, ele tá dizendo, ó, não adianta você ter conhecimento e não saber se controlar. Sabe, muitas vezes a gente olha para alguém e fala, fulano é tão snob, porque ele é inteligente, ele se acha, mas não é isso. É porque às vezes aquela pessoa tem autoconhecimento, mas ela não tem a consciência que precisa do domínio próprio. Quando nós entendemos que todos devemos ser amigos uns dos outros, ter domínio próprio no nosso conhecimento e ter empatia, é algo realmente maravilhoso. E temos que entender que Deus nos dá tudo. E quando ele diz, ó, Deus dá, ó, viver uma vida que agrade a ele por meio do conhecimento. Se lembra da história do conhecimento e o domínio próprio? O conhecimento e o domínio próprio se encaixam perfeitamente aqui. O conhecimento que temos, que daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Ele está dizendo, Deus deu conhecimento, mas vocês precisam do domínio próprio para adquirir e conseguir isto. Então que vocês tenham domínio próprio. Vocês tentem lembrar que Jesus nunca abandonou vocês. Tentem lembrar que Deus, vocês precisam da ajuda de Cristo. Que Deus abençoe vocês e até amanhã.